A Cat se odiava. Mas o problema de se odiar é que você não pode falar sobre isso. Porque em algum momento recentemente o mundo inteiro entrou num esquema de autoajuda chamado Não Fale no Assunto. Mas eu não me sinto bonita. Mas você é. Não, é sério. Eu não sou bonita. Você só tem que amar a si mesma. É isso que eu tô tentando te dizer. Eu simplesmente me odeio. Como você fez no ano passado. Mas aquilo nem foi real. Pareceu real. Aí é que tá. Ame você! Ame você mesma! Ame você mesma! Vão embora da minha casa! Saiam fora daqui! Ame você mesma! Ame você mesma! Ame você mesma! Ame você mesma! Eu sempre quis fazer um vídeo sobre a Cat e finalmente eu escolhi um tópico pra gente conversar, porque euforia é muito babado, é muita coisa pra analisar, então assim, fica difícil de escolher uma coisa só. Salve, guys! Hey, babes! Que esse maravilhoso canal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Cat e a questão do amor próprio. Na verdade, a sua briga com o amor próprio. Euforia é uma série que, ao mesmo tempo que é problemática, ela também traz cenas que nos ajudam a entender como as pessoas se relacionam diante da influência de assuntos tendenciosos, como relacionamentos abusivos e autoestima disfarçada de sexualização. Mas o ponto de toda a história que eu quero falar da Cat é, na verdade, a sua caça pelo amor próprio. Cat é uma adolescente plus size que busca validação masculina através da sexualização. Eu tô usando o termo plus size, mas eu fiquei sabendo que a Barbie, ela não concorda com esse termo. Então, assim, ele foi usado agora, mas não vai ser mais usado neste vídeo, porque eu respeito que ela não concorda com esse termo, tá? Quando ela começa a namorar, ela percebe que o seu relacionamento não tá indo muito bem. Porque uma pessoa com a saúde mental ferrada, ela não vai simplesmente ficar, ai, achei a felicidade em outra pessoa, entrei em um relacionamento, pronto, meus problemas mentais, tudo em mim foi resolvido. Não. Em uma cena, que o foco desse vídeo, na verdade, é essa cena, né? A Cat está deprimida no quarto, está comendo na sua cama enquanto tá assistindo algumas blogueiras, papapá. E aí ela começa a delirar e essas influências começam a aparecer no quarto dela, dando lição de moral pra ela, dizendo que ela tem que levantar, que ela tem que ser uma real bad bitch, isso, aquilo, que tem que levantar da cama, tem que fazer isso, que tem que se amar e papapá. O problema é que hoje em dia as pessoas não querem ouvir sobre a sua história, sobre o que está acontecendo com você, se não tiver uma história de superação. Você vai contar as suas lamentações, você vai se lamentar, mas no final você tem que falar uma palavra motivacional. Tudo é resumido em aprendizado. Você simplesmente não pode chegar e dizer que você ainda está sofrendo com aquilo. As pessoas precisam se apoiar, dar suporte, enquanto aquilo ainda está acontecendo na vida da pessoa, sabe? Não pode aparecer quando aquilo acabar. Porque às vezes nem acaba. Às vezes acaba com a pessoa, mas o problema não acaba. Eu não critico livros de autoajuda, posts motivacionais, eu não critico o movimento de autoajuda, mas inconsequentemente gera uma competição estranha de quem tem o melhor amor próprio. A cena do quarto é uma representação genial da cultura de positividade tóxica que está incomum nas mídias sociais. O tipo de cultura que você não pode simplesmente dizer o que sente por medo de ser deprimente demais. E o que eu lembro assim disso quando eu falo sobre isso é que muitas pessoas se escondem através de contas e ficam se lamentando na internet. A pessoa não tá se ajudando. A pessoa precisa se esconder através de um perfil falso e espalhar assim lamentações, inseguranças, frustrações pela internet. Eu também não acho que esse é o caminho que a gente tem que ir, sabe? Nessa geração, estamos vivendo uma era de autoajuda que você simplesmente não pode se sentir infeliz. Que você não pode, assim, dizer um problema que a pessoa já quer dizer, isso é fácil de resolver, sabe? Você não quer ouvir a pessoa.
Você quer logo trazer uma solução e às vezes a pessoa só quer que você escute, empreste o seu ouvido, sabe? Às vezes você não precisa falar nada, meu amor. Só escutar. Aí a gente entrou numa era que a gente não tem permissão pra ficar triste. A gente não tem permissão pra se sentir infeliz, entendeu? Porque as pessoas, na verdade, já tem aquela coisa, né, ego e tudo isso de que eu preciso ser escutado e não escuto os outros. Tem isso, né? Tem gente que gosta de falar, se lamentar e assim, gosta de alugar o ouvido dos outros, mas não gosta de alugar o próprio ouvido. Tem essa questão. Em relação a isso, eu acho que quando você for escutar alguém, não vai chegando com soluções. Ah, você poderia fazer isso. Escuta a pessoa. Sabe, às vezes a pessoa, ela precisa colocar aquilo pra fora e refletir. E aí ela consegue organizar tudo. Como é que eu vou resolver isso aqui? Como é que eu vou tratar isso aqui? Entendeu? Às vezes você não precisa falar. A pessoa vai organizando, se organizando ali, refletindo o que ela tá colocando pra fora. E aí ela vê, olha só, isso aqui na verdade não é um Titanic, é um barco. Então eu posso fazer assim e assim. Vai de cada coisa, entendeu? Eu acho que tem hora que você vai precisar escutar mais do que falar. Vai chegar uma hora que você vai ter permissão pra falar e pra dizer, olha fulano, bora arranjar um jeito de resolver isso e isso, sabe? Essa mensagem vem sendo construída desde meados da década de 2010, quando a positividade corporal entrou no mainstream. Um movimento ativista radical dos anos 60 que protestava contra o capitalismo e uma indústria de dieta que lucrava com a anti-gordura. Logo, a autoconfiança se tornou a solução geral para todos os nossos problemas para quebrar as barreiras na sociedade. O que começou como um movimento que promove o amor próprio se transformou em uma forma tóxica de vigilância, onde as mulheres julgam a si mesmas e os outros sob o pretexto de positividade. A confiança constante não é realista. E várias empresas, indústrias ganham bilhões de dinheiro com essa obsessão por cuidado de amor próprio, essa coisa toda de pele, skincare, self-care, papapá. Amém que tenha produtos pra gente se cuidar, mas quando isso já vira obsessão, você já sabe, né? A sua mudança de aparência não é um sinal de confiança repentina, mas um reflexo de querer ser aceita pelos outros. Apesar de toda a sua mudança de aparência e atitude na primeira temporada de Euphoria, as inseguranças da Cat ainda persistiam. Ela chegou em um momento de ruptura emocional quando na segunda temporada ela finalmente admite que às vezes ela se odiava. Eu acho que a gente joga brilho em tudo, glamoriza tudo, sabe? A gente sai de uma tendência pra outra, aí vem a coisa de beleza natural. Começa uma obsessão por uma pele mais clean, aí começa a julgar quem realmente tem uma pele mais limpinha, sei lá o que, começa outra obsessão, a gente sai de uma obsessão pra ir pra outra. E estamos sempre focando na beleza dos outros. E o nosso cérebro, ele grava essas referências, né, de imagem, ele cria ali uma memória do que você tá sempre vendo. E aí quando você chega no espelho e você percebe que não são iguais, você se sente triste, você se sente mal, você começa a se comparar, entendeu? Porque se você fica toda hora, sabe, gente? Porque eu sei, tá? Eu sei que, assim, beleza vende. Imagem vende, corpo vende, essas coisas vendem, entendeu? Internet, gente, quais são as maiores lojas hoje em dia? Internet, redes sociais. Antigamente eu endoidava se eu ficava rolando e só tivesse menina de cabelo liso, eu já dava um treco querendo alisar o meu cabelo. Por quê? Porque eu gravava aquela imagem, então assim, qual a referência de cabelo que eu tinha? Era aqueles. Então, aí quando eu ia, por exemplo, fazer alguma coisa com o meu cabelo,
o meu cérebro já tinha uma outra imagem. Eu espero que vocês estejam entendendo, porque às vezes é difícil de explicar, mas se vocês podem pesquisar, tá bom? Eu não tô falando besteira. Isso realmente acontece, tá? E eu jamais defenderia a positividade tóxica, porque nem tudo é luz e gratidão. Com a positividade tóxica, você não consegue se expressar livremente, sabe? Você não consegue se escutar. As pessoas não conseguem se escutar. No mundo de hoje, a gente tem que aprender a ouvir as lamentações da outra pessoa. Acredite, porque faz muita diferença na vida do outro, no dia do outro. Eu fico tão mal quando uma pessoa chega pra mim e fala que eu não dei atenção pro que, sabe, pro momento triste dela, pro que ela queria desabafar. Eu me sinto mal, porque faz muita diferença na vida da pessoa, no que a pessoa vai fazer, sabe? Não que é pra gente se responsabilizar, não é isso. Mas é pra gente ter empatia, sabe? Você se importa com aquela pessoa, você se importa tanto com os dias alegres dela, tanto com os dias que ela tá triste. E isso é questão de bem-estar. Eu me importo com o bem-estar dos meus amigos, da minha família. Então eu não quero ser o tipo de pessoa que não deu atenção pra esses momentos, sabe? Que não emprestou o ouvido. Porque eu já aluguei muitos ouvidos, então eu quero alugar o meu também. E a Cat, ela não admitia pras amigas dela, sabe? Que elas se sentiam lixo e tal. De todas as cenas de euforia, eu nunca vi elas realmente sentando, sabe? E a Cat falando sobre como ela se sente. Talvez ela quisesse se sentir como as amigas, sabe? Ela vendo como as amigas são, sabe? So fans. Eu acho que tem que existir esse espaço pra amiga chegar e falar, olha, eu não tô bem com minha aparência, eu não tô bem emocionalmente, sabe? Eu acho que faltou isso, mas é engraçado porque elas vão amadurecendo, né? A Mad é uma pessoa que vai amadurecendo. Se a Cat estivesse na próxima temporada, infelizmente não vai ter, né, a Cat, eu acho que sim, que a gente ia poder ver diálogos entre ela e a Mad falando sobre isso, assim, desabafando mais, porque eu acho que elas amadureceram muito emocionalmente e tal, então acho que deixaram de ser um pouco, né, egoístas, talvez. Acho que você tem que deixar claro pra pessoa que ela tem esse espaço de não importa o que tá acontecendo, ela pode simplesmente ligar, mandar uma mensagem e falar, podemos conversar, você pode me escutar por alguns minutos, por algumas horas. Outra coisa olha os tipos de referências que a Cat tem. Se você se compara com influencer que faz workout, que é aqueles vídeos, né, mostrando como treinar em casa, tal, se você se compara, cara, para de acompanhar e substitui por influencers que te fazem se sentir confortável ou até te fazem, assim, fazer com que você queira levantar e mudar aquilo que te incomoda, entendeu? Eu não sou obrigada a seguir ninguém. Se começar a falar merda, eu paro de seguir e acabou. Eu tenho que me preocupar com isso aqui, ó. Eu gosto de acompanhar pessoas e coisas na internet, mas são poucas pessoas que eu deixo com que as palavras dela entrem na minha mente. Não que eu concorde também de você se expor, de você levar seus traumas, suas inseguranças, papapá, pra internet, procurando algum tipo de validação. E também eu não transfiro essa culpa pra Cat, porque eu conheci várias pessoas que eram obcecadas pelo estilo de vida dos outros. Esse movimento de positividade tóxica também pode fazer, assim, também pode invalidar as emoções das pessoas. E pode fazer com que a pessoa se sinta envergonhada por sentir emoções além de sentimentos otimistas. Cara,
essa onda é muito prejudicial porque perpetua um estereótipo de que ninguém está lutando. E aí existem vários jovens e pessoas incríveis que começam a acreditar que eles estão sozinhos. E não, você não tá sozinho, sabe? Eu digo que sempre tem alguma coisa pra gente corrigir, sabe? Sempre tem alguma coisa que, cara, a gente tá vivendo. E a gente ainda tá nesse mundo doido que assim, ai meu Deus, é cada obrigação, sabe? É cada coisa que a gente tem que lidar, sabe? Então assim, ninguém está sozinho. Às vezes você tá passando por uma coisa diferente da minha, mas não quer dizer que eu também não tô passando, entendeu? Afinal de tudo, ninguém tá sozinho em uma luta. Isso é muito desonesto com a gente, sabe? Permitir que a gente só expresse positividade. Isso nos isola de nós mesmos, das nossas verdadeiras emoções. Nós nos escondemos atrás da positividade para manter outras pessoas longe de uma imagem que nos mostra imperfeitos. O que a Cat fez foi fingir até parecer. E nesse estado dela, isso não funciona nesse estado tão complexo que ela se encontra. Esses truques que ficam mostrando aí na internet, né, que muitas vezes eu já assisti, são truques para convencer as outras pessoas que você tem autoestima. Uma autoestima superficial, no caso, né? Só que no final nem você acredita. Você tá vendo o erro? Convencer os outros que eu tenho autoestima? Convencer os outros que eu tenho amor próprio, que eu tenho confiança total. Tipo, você quer se sentir bem com você? Ou na verdade você só quer pintar uma imagem? Você só não quer se sentir inferior? Acho que isso aconteceu muito com a Cat. Ela não queria passar por um processo de se descobrir, autoconhecimento, realmente de encontrar referências, tudo isso. Apesar que eu vi ela até assistindo Nick Tutorials. É muito mais que isso, né? A Cat só queria convencer aos outros de que ela era uma pessoa confiante, papapá. A mesma coisa quando teve toda aquela ladainha que ela conversou com aqueles meninos nojentos, se ela era virgem ou não, aquela coisa, aquela palhaçada toda. Em vez de aparência, tudo superficial. E eu sei, é o que mais acontece na adolescência, os adolescentes quererem se provar. I know. Aconteceu isso na minha adolescência, eu querendo me provar, sabe? Provar o meu valor, papá. Isso acontece. Então, na adolescência tá crescendo, sabe? Tá se formando pra vida adulta, então acontece. Mas o que acontece é que você se projeta, você se coloca dentro de uma caixa de como falar, o que fazer, sabe? O que falar. Eu não acho que a Cat se tornou uma pessoa confiante na primeira temporada, e sim uma pessoa arrogante e egocêntrica. E muitas pessoas acham que isso é ter segurança de si mesmo e pá, mas na verdade você só tá sendo babaca. Se colocar em primeiro lugar não é ser arrogante. Você não precisa, assim, se escolher se amar e tudo isso, e assim, ser completamente arrogante com as pessoas, sabe? Tá querendo sempre ser por cima, sempre ter, sabe, arrogância na ponta da língua, sempre com frases prontas pra calar outras pessoas, tipo, o quê? Quer dizer que pra você se sentir bem, você tem que se sentir superior a outra pessoa. Você tem que sentir que você deu uma baixa, que você lacrou com a outra pessoa. Tipo, a confiança é silenciosa, você não precisa se justificar com alguma coisa. Você não precisa
sabe? Ser arrogante, ser egocêntrica com a pessoa. Na verdade, você só tá sendo rude e antipático. E eu vejo muito isso. Eu vi isso na Cat e eu vi isso na vida real. E eu fiquei assim, cara, realmente, as pessoas confundem. Às vezes a gente bate palma pra aquele vilão, né? Aquela vilão da novela, das séries, e fala, quero ser assim. Mas na verdade a pessoa tá sendo um poço de ignorância, né? Acha que aquilo ali é confiança. Olha só como tal pessoa ignora a outra, que tipo, isso e aquilo. Eu tenho que ser mais assim, papapá. Eu tenho que ser uma Catherine Pierce, uma Blair. Essas pessoas não são arrogantes porque elas têm confiança, elas são arrogantes porque elas querem. Porque confiança não vem disso. Entendeu? Eu não falo mal dessas vilãs porque eu amo. Amo assistir filme. E é isso. É isso aí, girl. Yes, queen. A nossa forma de amar e amar os outros foi construída com base nas nossas experiências da nossa infância. E nós temos que refletir e corrigir, tá? Refletir, corrigir. Olha só, eu fui ensinada assim, mas não quer dizer que é certo. Entendeu? Às vezes a gente se apega muito a isso, ao que aconteceu, como aconteceu, como a gente foi ensinado. E tem coisas que a gente vai ter que crescer, amadurecer, refletir que tá errado. Vamos corrigir, sabe? Acho que o que tá faltando é a gente se conectar com relações humanas mais reais e profundas. Porque hoje em dia, pra fazer amizade, por exemplo, na internet você já faz. Mas não tem profundidade tanto quanto antes, quando você tava brincando de terra. E aí você conhece uma outra criança maluca que também gosta de comer terra. Nem tudo a gente precisa fazer sozinho, se isolar, resolver aquele BO sozinho, sabe? Ou nem precisa ter que sofrer por uma coisa sozinho, sabe? É importante a gente dividir essas lamentações com outra pessoa. Você precisa ser escutado. Você precisa desabafar sem amar, sem sarcasmo, sem mecanismo de defesa, sabe? Aquela pessoa que tá sempre rindo, quando na verdade queria chorar. Aquela pessoa que usa a ironia pra falar dos seus problemas, sabe? Que sempre termina a frase com que, mas, né, fazer o quê? Eu vou resolver. Mas invalidando o que você tá sentindo, o que você tá passando, sabe? Às vezes eu me pego fazendo essas coisas, sabe? Às vezes eu tenho alguns mecanismos de defesa com pessoas que eu conheço há mais de 10 anos. E aí eu fico tipo, tá, será que esse mecanismo de defesa tá mesmo me defendendo? Mas na verdade você tá guardando tudo isso a 7 chaves. Mas pra quê? Sabe? Eu tenho aprendido muito com isso, gente. Sério, porque quando eu comecei a minha jornada de amor próprio e tudo e tal, eu não gostava de falar ou sei lá o que em relação a, tipo assim, eu não gosto disso em mim, sei lá o que, entendeu? Eu sempre tentava olhar pro lado bom. E não que isso é ruim, mas, por exemplo, quando uma amiga vinha me dizer sobre o corpo dela e tal, e ela tava sempre falando sobre a mesma coisa, eu ficava meio tipo assim,
sabe? E hoje eu falo que deixa a pessoa falar. Antes eu ficava, e você sabe que você é maravilhosa. Porque por mais que eu não enxergue a mesma coisa que ela tá enxergando no corpo dela, eu tenho que permitir que ela fale sobre isso, sabe? Sem eu ficar palpitando, porque às vezes é chato pra outra pessoa, do tipo assim, você não tá permitindo que, sabe? Nem tudo é positividade. Seja positivo, mas também seja sincero. Graças a Deus. Toda vez que eu aprendo mais ainda, eu falo graças a Deus. Porque eu aprendo uma nova forma de me relacionar com as pessoas, sabe? E saber como agir daqui a um tempo, sei lá, que meus amigos falem sobre isso de novo, sabe? E que eu não projete, transfira, sei lá, uma positividade tóxica pra eles, de como se eles não pudessem falar que às vezes eles não gostam de algumas partes do corpo deles ou de alguns defeitos dele. Acho que a gente tem que ser sincero com o que a gente pensa, sabe, sobre a gente. E não ficar enfeitando só porque a internet toda está falando sobre se aceitar e papapá. É o que eu sempre falo, a gente tem que expor pra cuidar daquilo. Então, eu vejo que quando a minha amiga fala sobre isso, ela... Tá, isso aqui tá me incomodando. Vamos ver como eu posso resolver, sabe? É claro, toma muito cuidado com que você passa tempo, assim, gastando seu tempo na internet. Eu acho que a gente tem que aprender a se conectar com coisas mais reais, sabe? Acho que a internet não é um lugar pra você ficar enquanto você tá tendo uma crise. Não. Com certeza não. Ao longo do tempo eu quis me tornar uma pessoa positiva, porque eu era uma pessoa muito reclamona. Mas hoje eu tenho noção de que eu tenho que ter cuidado de não ser tóxica com essa positividade. E de sempre saber que tá, eu não posso ignorar a negatividade, os pensamentos automáticos. Não posso ignorar isso. Eu não posso enfeitar, maquiar com positividade, sabe? Eu espero mesmo que todos nós encontremos uma maneira de se sentir mais confortável no mundo, esse mundo doido. Ainda mais, né, nesse mundo que, assim, as suas inseguranças são monetizadas por alguém. Das lágrimas surgiu o lenço. Tem outros vídeos aqui sobre amor próprio, sobre autoestima que você pode assistir. Tenho certeza que vai te ajudar muito, tá bom? Eu espero que vocês entenderam o intuito desse vídeo, entenderam a mensagem que eu quero passar com esse vídeo, tá bom? Eu encorajo vocês a realmente querer passar por esse desenvolvimento e não simplesmente querer fingir até parecer ou ficar se cobrando com essa positividade tóxica, mas sim de você reconhecer os seus pensamentos negativos automáticos que você tem, de você reconhecer como você vê a sua beleza, de você se expressar livremente e não se colocar dentro de uma caixa de como você deveria ser, como você deveria se falar, se portar, tudo isso, sabe? Acho que o importante aqui é, se você for se sentir bem com você, você não vai precisar escrever na sua cara, fazer uma tatuagem de olha como eu estou bem. Isso é naturalmente, sabe? Isso, as pessoas enxergam isso naturalmente em você, o seu bem-estar. Então, não sejam como a Cat. Eu sei, I know. Eu sei que, assim, muitas pessoas usaram a Cat como referência para autoestima e autoconfiança, mas vocês viram que no final aí era tudo mentira, né?
Então, na verdade, desde do primeiro momento que eu comecei a assistir, eu falei, isso vai dar merda. Por favor, não façam isso pra convencer os outros, porque eu sei que a adolescência, quem tá na adolescência, é uma constante cobrança, né? Eu sei. Não façam isso pra convencer os outros, pra buscar validação. Eu tenho um vídeo aqui pra você assistir, por favor, assista, sobre validação, tá bom? No final de tudo, você vai perceber que você não precisa disso, tá? Gente, eu espero realmente, eu fiz esse roteiro, assim, realmente esperando que vocês entendam a mensagem desse vídeo e que não levem pra outros lados, tá bom? Um beijo, gente, e até o próximo vídeo nesse belíssimo canal.